governo. Ô, turma, com o feriado de amanhã, sexta-feira, o governo Lula decidiu instalar na próxima semana a comissão mista que vai analisar a medida provisória da reorganização da esplanada dos ministérios. Lembrando que, inicialmente, essa comissão ia ser instalada na última terça-feira. Além da medida provisória da reorganização da esplanada, serão instaladas também as comissões mistas das medidas provisórias que tratam do aumento do Bolsa Família, da retomada do Minha Casa Minha Vida e também do voto de desempate do CARF, o Tribunal da Receita Federal, que julga disputas tributárias do governo federal com algumas empresas. Essa é a pauta, inclusive, da semana que vem. E como é que vocês veem esse adiamento? Mano, começa. Olha, primeiro, a questão do adiamento em si, eu acho que está relacionada com a falta de base do governo, né? A gente tem falado muito sobre a dificuldade que o governo tem tido de construir uma maioria no Congresso. Isso a gente vai começar a ver na prática como que está sendo o desempenho da articulação política do governo quando a gente começar a ter votações importantes. Agora, falando dessas medidas, a situação do CARF, ela é mais relevante no Brasil porque a gente tem muito contencioso tributário, ou seja, tem muita confusão em como se deve pagar imposto. Isso gera uma disputa que vai para o CARF, que é o órgão administrativo que faz o julgamento das disputas no CARF. Então, o ideal seria a gente conseguir resolver o problema da confusão tributária, o que exige a reforma tributária, no lugar de ficar criando mudanças no sistema de disputa de casos tributários. Agora, já temos, minha querida Antônia Fontinelli, 4 meses aí praticamente de governo. E a gente não tem a certeza absoluta se o governo tem o domínio do Congresso Nacional. Isso, se a gente for fazer uma análise do que foi o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, são realidades completamente diferentes, né? Em 4 meses de governo, o Lula já tinha total controle tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Essa não é a realidade. Como é que você vê isso? Será que tinha, Paulo? Opa! A pergunta é, será que tinha? Porque tem tanto tempo isso, eram outros tempos, entendeu? A gente não tinha informação como a gente tem hoje. Então a pergunta é, será que tinha ou será que sempre foi essa porcaria aí e a gente achava que era melhor, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não, porque senão estaria andando, estaria fazendo alguma coisa. A verdade é, os caras estão mais perdidos que seguem tiroteio, entendeu? E o tempo está correndo, e o Brasil está afundando. Eu sou pragmática, eu não tenho a inteligência que os meninos têm, a forma técnica de falar, eu vou logo direto ao ponto, entendeu? Então eu acho que o tempo está correndo, já estamos em abril e a coisa está afundando. É só o que eu tenho para dizer para vocês. E eu não vejo eles fazendo nada, e eu não vejo eles arrumando solução nenhuma. Daqui a pouco chegou Natal. Quer dizer, eu espero que não chegue o Natal. Não, é Páscoa. Né? É Páscoa. Tá? Esse final Páscoa, de semana vai chegar agora a Páscoa. Você já... Não, fechem os olhos que daqui a pouco já é Natal. Não, mas antes tem festa junina, Antônia. Mas tem festa junina tem Arraial. Páscoa, tem Páscoa. Quadrilha começou, quadrilha desde janeiro, amor. Olha, tem Páscoa, tem festa junina, tem Dia dos Pais, Dia das Crianças. Mas eu vou discordar com a Antônia num ponto. Qual? A questão é a seguinte, em 2003, quando o Lula assumiu o mandato, ele tinha arrebatado o Brasil, né? Ele era uma figura extremamente popular, não só internamente, como no exterior. Ele tinha uma capacidade, um poder político, um capital político tão grande, mas tão grande que, inclusive, ele atropelava a medida provisória em cima de medida provisória no Congresso. Tanto que, naquela época, a maior crítica que a gente lia nos jornais dos congressistas era: pô, o Congresso não serve para nada, porque tudo que é pauta legislativa, o governo chega atropelando com toda a força. Então, era uma realidade completamente diferente, né? 2003, quando o Lula começou o governo, ele era uma unanimidade no Brasil e no mundo, né? Agora, em 2023, é muito diferente, é uma sociedade dividida. A diferença da vitória foi uma margem muito estreita, 1% dos votos, nem isso. Então, as condições de margem, né, de desvios
que o Lula tem para governar são muito estreitas. Não, e as falas dele hoje também não ajudam muito. Porque... E é só pensar, por exemplo, como o Bolsonaro fez no primeiro ano de mandato. Vocês lembram que ele estava meio perdido em relação a esse relacionamento? Negociar com as bancadas. Exato, lembra? Ele muda completamente do primeiro para o segundo ano e aí gera um certo pragmatismo no governo dele. Eu me refiro ao Bolsonaro. Agora, o Lula está com a mesma estratégia, eu vejo assim, de 2003. Não dando essa devida importância. Só que a realidade, ela é outra. Por exemplo, hoje nós temos um Arthur Lira que tem ampla maioria. Em 2003 não havia um presidente da Câmara dos Deputados Federais que foi eleito com mais de 490 votos. Isso não existia. Apesar de que a gente precisa lembrar que o Lula, mesmo com toda essa maioria, conseguiu ver o seu partido perder a disputa da Câmara dos Deputados para o Severino Cavalcante. Exatamente. Que foi um grande escândalo na época. E também, eu acho que é importante contextualizar que depois a gente soube como que o Lula construiu aquela maioria no Congresso no seu primeiro governo. Nossa, que foi através do mensalão. Você sabe de tudo isso, meu? Como ele é bom humano, né? Não, ele tá lembrando o mensalão, né? Mensalão. Exato. E a gente sabe que a corrupção é uma forma, enfim, horrível de construir maioria e que gera um problema justamente de anulação do Congresso. E numa democracia saudável é muito importante que a gente tenha, claro, um governo funcional que seja capaz de aprovar as suas propostas, mas que o Congresso cumpra o seu papel, porque numa democracia o Congresso serve de filtro, serve de um lugar para melhorar as políticas públicas propostas pelo governo. O que foi que vocês me pediram? Acho que o Dani pediu, por favor. Não, o ponto é que a maneira de se conseguir maioria na Câmara dos Deputados e no Senado sempre foi muito parecida, né? Se você olhar o orçamento secreto e comparar com o mensalão, o orçamento secreto pode ser uma forma indireta de construir o mensalão, né? Porque o mensalão era o dinheiro direto na conta dos deputados, né? É o mensalão assim, institucionalizado. Institucionalizado, exatamente. Até porque a gente sabe que muitas práticas de diversos políticos é a de desviar dinheiro de emenda parlamentar. Então, a partir do momento que o deputado deixa de ter, sei lá, 15, 20 milhões por ano de emenda obrigatória e passa a ter 100, 50, 100 milhões por ano e ele envia para onde ele quiser esse dinheiro, assim, a gente não está a salvo, e com pouca transparência, a gente não está a salvo de ter umas práticas assim, de desvio, inclusive em escalas muito superiores à do mensalão. E diga-se de passagem, né, Antônia, o seu Luiz Inácio Lula da Silva falou um monte na campanha eleitoral sobre orçamento secreto. Falou um monte. E agora... Simone Tebet também. E agora ele está sendo aplicado novamente, certo? Minha querida Antônia Fontinelli, o que você está segurando no celular? Você falou com quem? É uma corja, sim. E assim, eles falaram o tempo inteiro dessa porcaria desse orçamento secreto e aplicaram no dia seguinte, nem disfarçaram. Gente, como é que eu morro de vergonha? Olha aqui, ó, isso é Severino Cavalcante. Como é que pode um país desse tamanho colocar um ser desse? Cadê? Gente! E ainda... O brasileiro merece se lascar. Não é possível, cara. Eu morro de vergonha. Que é isso aqui, gente? O país tomar um bypass do Severino Cavalcante. Brasileiro tem que se lascar. Ô, Dani, isso é uma coisa que você tá falando em 2003. Você tinha 10 anos, Dani. Para com isso. Não, mas eu já acompanhava já desde aquela época. Na época não tinha o Hervik, né, Fê? Não tinha Não dava Hervik. pra passar no CD.